Beber no trabalho da demissão, veja regras sobre consumir álcool na empresa mesmo do fim de ano. Lei cita embriaguez habitual ou em serviço como um dos motivos para a demissão por justa causa. Conheça duas empresas que liberam bebidas alcoólicas aos funcionários. A consolidação das leis do trabalho CLT incluiu a embriaguez habitual ou em serviço como um dos motivos que leva à demissão por justa causa. Portanto, a orientação é não consumir bebida alcoólica independente se a pessoa está no intervalo ou antes do início da jornada, afirma o advogado trabalhista Bernardo Erkenhoff. Consumo de bebida alcoólica do ambiente de trabalho ou mesmo do horário de almoço exige cautela, advogação. É sexta-feira, fim de tarde, e você acabou de conseguir aquele cliente que passou a semana inteira tentando, ou você está trabalhando em pleno fim de semana e faz 35 graus do lado de fora do escritório. E esses parecem ser bons momentos para abrir uma latinha de cerveja, não é mesmo? Mas o consumo de bebida alcoólica do ambiente de trabalho ou mesmo do horário de almoço exige cautela. Consumo de bebida alcoólica do trabalho por si só não é proibido por lei do Brasil, porém mesmo assim a orientação e não consumir independentemente se a pessoa está no intervalo antes do início da jornada, afirma o advogado trabalhista Bernardo Erkenhoff. De acordo com o especialista, as decisões judiciais que já foram tomadas sobre o tema são majoritariamente de que é passível de punição o consumo de bebida alcoólica em qualquer grau, seja muito bebida ou só uma cervejinha. E o fato de estar no intervalo não gera uma proteção para o trabalhador fazer o que quiser. O intervalo é para preservar a saúde mental, dar um descanso para a cabeça e o funcionário voltar regenerado do trabalho. Então não faz sentido haver uma jurisprudência que mostre que pode beber. A consolidação das leis do trabalho CLT cita o assunto do artigo 482, que inclui a embriaguez habitual ou em serviço como um dos motivos que leva à demissão por justa causa. No entanto, para que essa punição seja aplicada, é importante que a empresa tenha provas robustas do que está acusando o funcionário. A gente está falando de confissão, de teste de bafômetro, de coisas incontroversas. No caso do home office, é ainda mais difícil de provar. Se a prova for um vídeo ou algo assim, a recomendação é que as empresas não punam aquele empregado porque pode gerar indenização posteriormente, afirma especialista da Erkenhoff Advocacia. Segundo Paulo Sardinha, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, ABRH, não é comum que uma pessoa seja demitida por ter vista bebendo uma cerveja no horário do almoço, por exemplo. No entanto, as consequências de beber demais têm um comportamento alterado ao motivo para uma advertência, uma conversa, uma suspeição. A questão está muito relacionada à quantidade e repetição, afirma. Dependendo do cargo, a punição é maior. Para o advogado trabalhista Rafael Fazi, do escritório Anderson Balão Advocacia, a punição ao trabalhador pode ser mais grave se a atividade desenvolvida por ele colocar em risco a vida de outras pessoas. Para facilitar a compreensão, basta pensar em um operador de empilhadeira. O consumo de álcool no seu horário de intervalo potencializará o risco de algum acidente após o retorno para suas atividades, diz. O tratamento da justiça vai ser diferenciado para o motorista, um cirurgião e para funções nas quais o consumo de álcool não vai gerar risco, concorda Erkenhoff.
e em dia de festa. No caso de confraternização de fim de ano, por exemplo, em que a própria empresa disponibiliza bebidas alcoólicas ou libera o consumo, ela não pode punir o funcionário de forma alguma pelo ato, explica o advogado. E se o trabalhador tomar alguma atitude que gere prejuízo ao terceiro, nesse caso será responsabilizado a própria empresa, que autorizou o consumo daquela substância, afirma Erkenhoff. Mesmo assim, Paulo Sardinha da ABRH alerta o fato de estar no almoço no momento descontraído não é uma carta branca para beber de forma descompromissada tudo que tem que ser mantida dentro de uma margem de equilíbrio. Tem empresa que libera. No geral, as empresas podem ter políticas internas diferenciadas, sendo mais ou menos tolerante para o consumo de bebida alcoólica, pontua Rafael Fazi. Em algumas delas, o álcool está longe de ser um problema. A dona de uma agência de comunicação em São Caetano, São Paulo, acredita inclusive que o consumo ajudou a aumentar a produtividade da empresa. A criatividade começou a melhorar, o pessoal ficou mais alegre, as ideias foram surgindo, as coisas foram fluídas de uma forma mais divertida e não por isso menos comprometida, afirma a jornalista Miriam Lago. A agência de notícia Expressa libera o consumo de bebida alcoólica para os funcionários. Foto Miriam Lago, arquivo pessoal. A agência de notícia Expressa tem 12 colaboradores e atende, entre outros clientes, várias empresas do ramo de bebida. Foi a partir disso que, em 2012, a dona decidiu liberar o consumo para funcionários. Com o tempo, a gente começou a ganhar muitas bebidas e eu sempre fiz questão de que meus colaboradores provassem os produtos que a gente divulga. E aí tinha um frigobar, uma cerveja, cachaça, vodka, e eu permitia que cada um pegasse um drink. Depois de um certo horário, com o tempo fui antecipando os horários, porque às vezes a gente precisava degustar, e aí ia monitorando. Nunca houve episódio Excel, segundo Miriam, e o frigobar segue à disposição dos funcionários. Enquanto os clientes vêm fazer reunião com a gente, eu acabo servindo bebida. O pessoal gosta disso. Na empresa Urban do Hotel Urbano, os colaboradores podem beber cerveja todas as quintas-feiras a partir das 18 horas. A prática ocorre há aproximadamente 10 anos. Percebi que essas ações trazem impacto positivo do nosso clima organizacional unida, pessoais e de diversas áreas da empresa, contribuindo para o ambiente mais harmônico e integrado, conta Bruna Zonis, gestora de pessoas do URB.